Aí vocês falem para mim, por favor, se está aparecendo o meu slide, Sim. tá? Sim, Ok, então. Eu bem. vou, eu vou ficar com aquela imagem, aí eu vou voltar para vocês, mas se vocês tiverem alguma questão, se vocês quiserem falar pelo microfone ou vocês quiserem ver pelo chat, pode escrever, tá bom? Aí, se vocês... Eu não sei se eu vou conseguir ver o chat dando aula. Aí o Otávio está aí presente, mas tem mais pessoas presentes. Se vocês puderem me falar, tá bom? Não sei se você consegue ver, Otávio, o chat, quando tem pergunta e etc. Conseguimos ver. É, beleza. Aí mais gente tá aí, o Juliano também. Então tá bom, gente, vamos começar? Vamos orar? Então, Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado por por essa aula, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua paciência sobre as nossas vidas. Oramos a Deus para que o Senhor tome esse tempo para ti, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de conhecimento, um tempo de se aprofundar na tua palavra e trazer princípios norteadores, ó Senhor, para a nossa vida diária. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos, que eles possam se sentir abençoados através dessa aula. Em nome do nosso Senhor Jesus, amém. Amém. Gente, é um tema que eu gosto muito de dar, que é o tema de panorama bíblico, né? Faz alguns anos já que eu tenho trabalhado com esse tema. E aí é tão interessante porque semana passada eu estava em São Paulo. Graças a Deus eu tenho sido convidado, tenho tido muitos convites para ir nas bases missionárias da Jucum para dar aula numa escola que nós temos, que é a Escola Bíblica de Discipulado. Então, os alunos, eles são alunos integrais, né? E eles ficam basicamente 3 meses estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, todas as semanas tem aula, tem leitura da Bíblia à tarde, e o trabalho semanal, né, durante a noite. E aí sempre eu tenho ido para dar a primeira semana de aula, que é a Origem e Cosmovisão, que é os livros de Gênesis, Êxodo e Jó, que trabalham muito essa questão de início e de cosmovisão também. E só que essa semana que passou foi uma semana muito especial para mim, porque pela primeira vez eu tive alunos fora do contexto normativo, que normalmente eu dou as aulas, né? Então, lá em São Paulo tinha duas famílias indígenas que saíram da tribo indígena lá do norte. Então, eles estão na base para passar um ano, para aprender, porque eles vão voltar para a aldeia e eles vão traduzir a Bíblia para a língua deles, né? E aí também tivemos, deixa eu só admitir o pessoal. Aí tivemos também duas alunas que são da Ásia, do Timor-Leste, e foi muito interessante, assim, porque eu precisei mudar toda a minha metodologia de ensino, porque como é um povo mais oral, então é um povo que é mais visual, que gosta de processar, gosta de dinâmica, né? E não é à toa que 70%, de 70% a 75% da Bíblia, ela é história, né? Então Deus pensou em cada detalhe para transmitir essa história. Então, eu quero começar com vocês falando sobre Gênesis. Eu pensei em falar sobre o Pentateuco, né? Eu pensei trazer um pouco do Pentateuco, mas Gênesis é um livro muito importante, é um livro muito bacana. E são princípios assim que regem e que devem reger a nossa vida diária, né? Então, eu vou começar pelo livro de Gênesis. Nas outras oportunidades que a gente vai ter, eu quero dar sequência, tá? Talvez eu trabalhe um, dois, três livros no mesmo dia, mas eu quero concentrar em Gênesis. Eu já comecei com os homens, eu não concluí, mas eu quero ver se eu consigo concluir com vocês, tá bom? Então vamos lá? Aqui. Então, o quesito de introdução, o livro de Gênesis é um livro muito importante, porque nos primeiros 3 capítulos ali de Gênesis,
eles formam o que ao longo dos séculos é chamado, ou é a base de que nós entendemos hoje como civilização ocidental. Porque valores como família, casamento, valores em relação ao amor ao próximo, caridade, igualdade, compaixão, perdão, tolerância, eles formaram o que nós entendemos hoje de ética cristã. E essa ética cristã nada mais é do que os pilares da nossa moral ocidental. Então, quando nós pensamos nesses valores, da onde saíram esses valores da nossa sociedade ocidental, né? Da onde que saiu? E basicamente esses valores eles vieram, né, de grande maioria de uma cosmovisão judaica cristã, né? Então, sem esses pilares que nós temos aí que eu acabei de mencionar para vocês, não há uma sociedade justa, né? Dificilmente você vai ter uma sociedade justa em relação a isso. Então, os três primeiros capítulos de Gênesis, eu gosto muito, porque eles são a base da nossa fé. Eles são a base da nossa fé, é a base da nossa cosmovisão cristã bíblica. Por que que eu falo cosmovisão cristã e bíblica, né? Porque muitos têm uma cosmovisão cristã, porém muitos não têm uma cosmovisão cristã bíblica, né? Ou tem uma cosmovisão cristã, mas entende como se aquilo é bíblico ou não, né? Então, e é interessante, porque se a gente pegar os três capítulos da Bíblia, a gente vai ver que são valores e são temas muito cruciais. E se a gente negligencia esses três primeiros capítulos desse livro, o resto da Bíblia ela não faz mais sentido para nós, né? Porque se eles conseguirem, se as pessoas de fora, ou se nós mesmos, que estamos dentro da igreja, se a gente consegue desqualificar esses três primeiros capítulos de Gênesis, não há mais evangelho. Pois nesse capítulo nós vamos ver a primeira questão aí é a questão da afirmação da existência de Deus. Então, se você tiver com a Bíblia de vocês, gente, me perdoa, tá? Eu tô com um cachorro aqui dentro de casa agora, por causa da Olivia, e aí ele vê mosquito, ele já late, até ele acostumar. Então, no primeiro capítulo ali, primeiro versículo de Gênesis, é muito interessante, porque diz assim, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Só nesse versículo aqui, nesse primeiro verso, há um confronto direto com a cosmovisão moderna de hoje. Então, por exemplo, esse versículo ele vai carregar duas verdades fundamentais para nós. Primeira verdade fundamental: Deus existe, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos o próprio Moisés ali com nenhuma necessidade de dialogar a respeito de se Deus existe ou Deus não existe, de tentar provar a existência ou não de Deus, porque isso já é uma mente grega. Isso já é uma mente posterior. Isso já é uma mente, na verdade, há 2 séculos atrás. O ateísmo é algo moderno, né? Então, você provar a Deus, isso é algo de dois séculos atrás. E essas questões, elas não faziam parte do cotidiano das pessoas orientais naquela época, inclusive os hebreus. Então, Moisés, ele não debate a respeito da existência de Deus, ele simplesmente apresenta Deus. No começo, Deus criou os céus e a terra. Então, se Deus ele criou os céus e a terra, é porque Deus ele é anterior à sua criação. Aqui já há uma outra verdade. Deus, ele sempre existiu porque ele é eterno, né? Ele é eterno, então ele sempre existiu. Ah, deixa eu só ativar o mudo aqui da Jéssica. Deus ele sempre existiu porque ele é eterno, né? E se Deus sempre existiu porque a natureza dele é uma natureza eterna, ele é anterior à sua criação. E se ele é anterior à sua criação, ele é todo-poderoso, ele criou tudo do nada.
E é tão interessante quando a gente pega esse primeiro versículo, nós pegamos essa primeira verdade, que Deus ele é, que Deus ele existe, e ele existe antes mesmo de todas as coisas ser criadas. E se Deus existe antes mesmo das coisas serem criadas, a gente vai entender o mandamento um e o mandamento 2 do Êxodo, do livro de Êxodo, né? De Êxodo, que está lá, Êxodo 20. Se a gente for para Êxodo 20 rapidamente, aqui, que é os 10 mandamentos, diz assim: E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, e não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra, e não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. E aí ele vai continuar. E eu acho interessante isso. Por que que Deus ele não quer que nenhuma figura, né, nenhuma figura seja usada para representá-lo? Porque Deus ele é anterior à sua criação. Então, é como se Deus falasse: nada do que vocês possam pegar da natureza ou de vocês mesmos criarem esses ídolos vai representar em essência quem eu sou. Então há uma distinção aqui entre Deus ser espírito e Deus ser adorado através de imagens. Quando nós temos o bezerro de ouro no Velho Testamento, ali nesse livro de Êxodo, a gente vai perceber, não é que eles estavam adorando outros deuses. Eles só estavam adorando Deus de uma forma errada. Eles só queriam trazer a imagem de Deus numa forma o quê? Numa forma do bezerro. Então, eles estavam querendo adorar a Deus, mas na mente deles, adorar a Deus tinha que ser algo físico, né? Então, tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que foi criado, nada é parecido do que o Criador em essência. Por isso que Deus ele não permite que nada daquilo que é criado possa representá-lo, porque nada daquilo que é criado pode chegar em essência quem ele é. Por isso que não há imagem de esculturas, né? E a gente entende, então, aqui essa questão da existência de Deus. O primeiro capítulo ali vai mostrar muito sobre Deus poderoso, Deus que cria tudo do nada, né? O homem ele pode co-criar com Deus. Ele pode desenvolver, mas ele nunca vai conseguir criar algo do nada, sem uma matéria-prima, por exemplo, né? E aí, só no primeiro capítulo, nós já vemos esse confronto da existência de Deus com o ateísmo moderno, né? O ateísmo moderno não existe Deus, né? Ou outra divindade. Então, você já tem um primeiro confronto no primeiro versículo bíblico. Você vai ter também o que nós chamamos de existencialismo, tá? O existencialismo, ele é uma corrente filosófica que surgiu em meados do século XIX lá na França. Então, naquele período de iluminismo, racionalismo, lá na França, surgiu essa corrente filosófica. Basicamente, o que é o existencialismo, né? Ele se concentra na experiência individual. Então, pega essa palavrinha. Ele se concentra na experiência do indivíduo, e não só nessa experiência, mas ele dá ênfase à liberdade de escolha do indivíduo. Então, o foco do existencialismo ele está para o indivíduo, tá? O indivíduo ele é responsável em relação à sua liberdade, tá? Ele é responsável em relação à sua liberdade e ele também é responsável para criar o seu próprio significado e propósito de vida. Olha que interessante. Então, não existe Deus no existencialismo. O que existe é o homem. E o homem, então, ele é responsável por buscar liberdade, e liberdade em todas as áreas. Por exemplo, essa ideia de ideologia de gênero é o quê? Nada mais é do que uma liberdade. Eu escolho ser o que eu quero. Por quê? Isso é um existencialismo. Eu escolho ser o que eu quero. Eu escolho dar sentido à minha própria vida. Eu escolho os caminhos que me levam e que dão sentido para a minha própria vida, né? E dentro desse existencialismo, nós temos dois filhos. E são filhos feios, né? Nós temos o existencialismo pessimista e nós temos o existencialismo hedonista. O existencialismo pessimista, ele é uma vertente do existencialismo e ele se concentra nos aspectos negativos da vida humana. Então, é uma perspectiva de vida, por exemplo, que destaca uma ausência significativa de significado da vida.
Então, a pessoa vive uma forma pessimista, porque ela olha para a vida dela e ela vê que a vida dela não faz sentido. Não faz sentido, não tem um propósito de vida enquanto ela está viva e também não tem um propósito pós-vida. Não tem um propósito anterior à vida criada, não tem um propósito durante a vida que essa pessoa vive e não tem um propósito posterior. Então, é uma vida totalmente pessimista que essa pessoa ela vive, né? Mas temos o outro lado da moeda. Se o existencialismo ele gerou dois filhos e um desses filhos é o existencialismo pessimista, por outro lado, nós vamos ter o existencialismo hedonista. Hedonista nada mais é do que a busca pelo prazer. Que é o quê? Esse existencialismo hedonista, ele defende a ideia de que o indivíduo deve buscar prazer e felicidade na vida. Então, ele deve buscar o prazer e a felicidade na vida, uma vez que a vida não faz sentido para ele e não tem propósito nenhum. Então, gente, olha como uma cosmovisão de mundo. Olha como uma cosmovisão de mundo dessa, que não existe Deus. Se não existe Deus, não existe propósito. Se não existe propósito, eu vivo um existencialismo. Ou eu vou viver um existencialismo pessimista, porque a vida não tem propósito, ou eu vou viver um existencialismo hedonista. Já que não tem propósito, eu vou buscar o prazer a todo custo. E o que mais nós vemos hoje na sociedade é esse existencialismo hedonista. É esse ídolo do prazer, né? Deus saiu do centro e foi colocado o quê? O prazer humano. Isso é tão interessante porque, por exemplo, o meu primo, ele, anos atrás, ele tatuou no peito uma frase, não sei se é de uma música ou de um pensador, que é assim, ó, você só vive uma vez. E quando eu estava montando essa aula, eu fiquei pensando, o que significa essa frase? Você só vive uma vez. É uma vida sem sentido. Porque você só vive uma vez, depois que você morre, acabou. Virou pó. Não tem sentido na vida. Então, ou eu vivo uma vida pessimista, ou eu vivo uma vida buscando prazer. Buscando prazer. Há muitos anos atrás, o Oscar Schmidt, aquele jogador de basquete, ele estava no Fantástico. E olha que interessante, o Fantástico, ele é um programa doutrinário, né? Ele doutrina as pessoas, forçadamente. E aí, no final, ele estava falando, acho que, de um câncer que ele havia contraído, e ele estava passando por aquele processo, eu não lembro muito bem, foi muitos anos atrás. E aí, no final da entrevista dele, algo que chamou muita atenção, que ele chegou no final ele foi dar um. Ih, travou aqui pra mim. Travou pra vocês aí também? Aqui Sim, também. Uhum. Sim. Aonde que travou? Posso voltar da onde? Acho que a Tava minha falando Do conexão. do Oscar Schmidt. Ah, tá. Tá. Então, o Oscar Schmidt, ele estava terminando a entrevista dele, e quando ele terminou a entrevista, pediram para ele dar um conselho para as pessoas que estão assistindo a entrevista, né? Que iriam assistir a entrevista. E ele falou assim, ó, um conselho que eu posso dar, principalmente para você, jovem, viva intensamente a vida. Porque depois que você morrer, acabou. Aí você fica pensando, o que essa frase significa? Qual que é a cosmovisão dele por trás dessa frase, por trás do pensamento? E percebemos que a cosmovisão dele por trás desse pensamento é uma cosmovisão existencialista e hedonista. Por quê? Você viva de forma que você possa ter todos os prazeres possíveis nessa vida, porque depois que você morrer, acabou, meu amigo. Acabou. E o que mais a nossa sociedade prega hoje é hedonismo. O que mais a sociedade prega hoje é hedonismo, né? Então, vocês percebem, por exemplo, um pai de família. Quando a Jéssica teve a Olivia, a Jéssica, ela teve a Olivia, e a Olivia precisou ficar uma semana no, na UTI, né?
pré-natal, neonatal, não sei como que é que chama. E aí, porque ela tinha nascido prematura e etc., então ela precisou ganhar peso, ficar uma semana. Tinha uma menina no mesmo, e a Jéssica subiu pro quarto, e tinha uma menina muito nova, muito novinha, eu acho que ela tinha de 13 a 15 anos, eu não lembro muito bem, acho que de 13 a 16 anos, e estava no mesmo quarto que a Jéssica, ela tinha ganhado o bebê estava do lado dela, e aí é uma menina teve um caso com um menino de também de 13 a 15 anos e logo você percebe que não vão ser os pais daquela criança. Os avós já estavam ali para assumir a responsabilidade da criação daqueles filhos e provavelmente aquele menino, que é uma criança ainda, ele vai viver a vida dele. Daqui a pouco ele já está com uma outra namoradinha, daqui a pouco tá com outro filho, né? Ou você pega os pais aí, muitos que tiveram caso, aí tiveram uma gravidez, aí o pai começa a olhar, ah, eu não durmo, eu não, não tenho mais o meu tempo de lazer. E olha para aquilo e fala, o que que eu estou fazendo aqui com essa família? Se eu tenho uma mente hedonista, o que que eu vou fazer aqui com essa família? Eu vou é para balada, eu vou para o bar, eu vou tomar cachaça. Não, eu vou buscar prazer, porque ficar aqui dentro de casa com essa criança chorando e com essa mulher. Então, você percebe quando você olha de forma geral, há uma corrente filosófica que está dentro do coração dessa sociedade. E essa corrente filosófica é uma corrente que está sendo pregada a todo momento. Busque o prazer, porque a vida não faz sentido, tá? E isso entra dentro da igreja também. Aí, correndo aqui, gente, você tem a questão do naturalismo. Tá? O que que é um naturalismo? Também é uma abordagem filosófica porém científica, que busca explicar o mundo com bases em causas naturais, sem recorrer a explicações sobrenaturais ou divinas. Por exemplo, hoje eu estava no Angico, num povoado aqui no sertão. E nesse povoado, é tão interessante que os mais velhos, eles estão começando a ir para a escola. Tem uma escolinha bem no meio do povoado, eles fizeram, né? Faz tempinho já. E aí os adultos estão estudando junto com os jovens, né? E tem uma moça que a gente faz o culto na casa dela, que ela começou hoje, a primeira aula. Ela foi, tudo. Aí ela trouxe um trabalho de casa. E o trabalho que ela trouxe de casa nada mais era do que sobre o evolucionismo, né? Olha como aconteceu a evolução do parente mais próximo do ser humano, que é os gorilas, os macacos, etc. E hoje nós temos os seres humanos, há milhões e milhões de anos, esse processo e etc. É o que está sendo estudado, é o que está sendo pregado. Isso já não é de hoje, né? Aqui no sertão, no meio do nada. E aí eu até brinquei com ela, tá, mas o que que você tem aprendido com a palavra de Deus? Lá, não, Deus criou todas as coisas, né? Deus criou todas as coisas. Então, gente, é cosmovisão, uma mentalidade que está sendo imposta na nossa sociedade, né? Então, essa questão do naturalismo, ele é muito forte, porque até nessas questões, porque não existe Deus. Se não existe Deus, vamos explicar a criação do mundo de forma natural? Então, não existe milagre. Então, vamos tentar explicar aquilo que nós não entendemos através das leis da física. Então, não existe criação instantânea. O que existe é um processo sem sentido, um processo de evolução sem sentido. É isso que nós vemos no naturalismo. E isso está dentro dos desenhos. Quem aqui já assistiu, por exemplo, o Scooby-Doo? Quando você assiste, você coloca os seus filhos para assistir, eu não sou aquele tipo de pessoa assim, ó, não faça isso, não coloque para assistir. Claro, você tem que saber o que seus filhos estão assistindo, né? Coloque coisas que vão ensiná-los, né? Mas quem aqui já não assistiu o desenho de Scooby-Doo? Eu já. E é interessante, gente, porque o desenho de Scooby-Doo não existe sobrenatural, vocês já perceberam? Sim. Que a, pela base, eles têm algo sobrenatural acontecendo, entre aspas, mas o que que é? O desenho explica como você explicar aquilo que era sobrenatural de forma natural. É você responder à realidade supostamente sobrenatural de uma forma natural, porque não existe milagre, não existe o sobrenatural, né? E isso entrou dentro da perspectiva da Bíblia, por exemplo, tem uma historinha de um pastor que estava pregando sobre Moisés e o Mar Vermelho, né? E aí, quando ele estava pregando sobre Moisés e a questão do Mar Vermelho,
tinha uma senhorinha que desde criança ela aprendeu que Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. E aquele pastor, naquele dia, bebendo já dessa fonte naturalista, ele chegou para a igreja e falou: Ó, gente, não achem que o Mar Vermelho foi algo miraculoso, que as águas se abriram. Não, ali é uma força de expressão, é uma hipérbole, né? É uma figura de linguagem. O povo passou com os pés, com as águas nos tornozelos, e etc., né? E tentou explicar de uma forma natural o que realmente aconteceu, tá? E aquela senhorinha foi para casa e ficou triste, porque durante toda a vida dela, ela acreditou que Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Só que no outro domingo ela chegou tão feliz, porque assim, pastor, você não sabe o que aconteceu. Ela falou: o que que foi, irmã? Semana passada você falou isso, 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 eu fui para casa triste, porque desde criança me ensinaram isso. Mas você sabe que essa semana Deus mostrou algo muito interessante na palavra dele, que ele realmente ele é mais poderoso do que eu poderia imaginar. Daí ele falou: por quê, irmã? Porque, olha só, pensa comigo, como que Deus conseguiu matar afogado todo um exército com as águas no joelho, segundo o que você falou? Aí aquele pastor ficou sem resposta. Por quê? Porque é uma visão naturalista. Por exemplo, tem outra historinha que fala que muitos falam que quando Jesus andou sobre as águas, na verdade, ele não andou sobre as águas mesmo. O mar da Galileia tinha baixado de nível e tinha porções de areia, né? E, na verdade, Jesus foi pisando sobre essas porções de areia porque a água estava praticamente quase rasa, assim, né? Então, assim, é uma tentativa de você corresponder ao sobrenatural de uma perspectiva natural, né? Então, você vê essa perspectiva dentro de uma linguagem também bíblica, tá? Ah, alguém quer comentar alguma coisa, gente, do que foi falado até agora? Deixa eu ver aqui se tem algum Essa, comentário. Pode falar, desculpa. essa coisa de existencialismo e naturalismo aí, ela, ela, como não tem propósito, não há Deus, não há criação, não há um propósito anterior, nem um fim, né, um desígnio, então, na verdade, também não existe nenhuma verdade absoluta, né, então tudo é permitido e, se for pensar, a vida é uma perca de tempo, né, o Uhum, sofrimento que a pessoa passa aqui, é melhor ela nem existir, então, né, uhum, porque, e na verdade não faz nem sentido em qualquer moral, né, tanto pela ideia aí, a criação naturalista, quanto a essa pessimista e até mais a otimista ali, mas nenhuma delas daí faz sentido, né? Não tem nada que me impeça não. aqui de Uhum. eu roubar, tomar algo das outras pessoas, ou, enfim, fazer tudo isso que as leis determinam, que a gente entende, né? Que vem de uma verdade suprema, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu estou dando aula, eu pergunto para o pessoal: gente, o que é direitos humanos sem Deus? Qual que é a base para você criar valores e princípios para direitos humanos sem Deus? Porque quando Deus ele se auto-revelou, ele revelou também a maneira como o homem deve viver. E ele então, através da maneira como o homem deve viver, ele já revelou os princípios, os valores normativos para nós. Então, assim, sem Deus não há direitos humanos, né? E a gente pensa nos valores de direitos humanos e etc., e as pessoas tentam tirar Deus, mas é impossível, porque Deus é o autor. Qual que é o maior direito humano que nós temos de olhar para uma pessoa e perceber que ela é a imagem e semelhança de Deus e ela merece todo valor, né? Eu estava lendo hoje de manhã o livro de Números de Deuteronômio, eu estava percebendo como Deus ele é bondoso, gente. Até com aqueles que derramam sangue, até aqueles que são assim. Deus criou 6 cidades refúgios, vocês vão perceber isso na Bíblia, no Velho Testamento, que é o quê? Cidades onde, se a pessoa matou a outra pessoa, mas sem intenção, ela por acaso aconteceu algum acidente, ela matou a outra pessoa, tinha a questão na época da vingança, que era muito forte, olho por olho, dentro por dente, né? E aí a pessoa, aí Moisés falou, ó, façam essas cidades refúgios, por quê? Porque se uma pessoa matar a outra sem intenção,
ela pode fugir para essas cidades refúgio, e quando ela entrar nessa cidade, ela não pode ser tocada, ela não pode ser morta pelo parente mais próximo da pessoa que morreu. Ali ela tem que ser julgada pelo sumo sacerdote, e se o sumo sacerdote julgar que foi realmente sem intenção, ela vai viver ali até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morrer, ela pode voltar. Ou seja, olha esta proteção da vida. Aí às vezes a gente não entende quando a gente olha para o Velho Testamento e não entende as leis. É porque a gente tenta comparar as leis do Velho Testamento com as nossas leis de hoje. E isso, gente, é um erro. Por que é um erro? Nós temos três tipos de leis. Nós temos as leis civis, que está no Velho Testamento, que são temporais, ou seja, na medida que o povo vai se migrando de tribos para Reino Unido, essas leis mudam. Então, essas leis, elas estão em vigor na medida que a sociedade ela vai se evoluindo, né? Então, pode ser que mude, então ela não é eterna, né? Porém, o princípio por trás dela é eterno. Mas você tem as leis cívicas, você tem as leis cerimoniais, em Levítico você vai ver. Tudo bem, Otávio. Você vai ver as leis sacerdotais, né? Que também tem tempo. O tempo que Jesus veio, essas leis de sacrifício, etc., não é mais necessário ter. E você tem as leis morais, que são os 10 mandamentos. Essas leis morais são eternas. Aí, quando você pega as leis cívicas, as leis sacerdotais ali, que é do tabernáculo, do templo, e você compara com as nossas leis hoje, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Mas isso é um erro, porque nós precisamos comparar essas leis com as leis da época, com as leis dos babilônicos, com as leis dos egípcios, com o Código de Hammurabi lá da Babilônia. E quando você compara a lei de Deus com as leis da época, você vai ver que Deus ele colocou a lei dele lá em cima. Lá em cima, a questão de valor da vida, questão do valor ao próximo, do amor ao próximo, tá? Então, assim, é muito interessante. Gênesis é isso, que Gênesis é a base do Pentateuco, dos 4 livros posteriormente, depois de Gênesis. Gênesis ele é a base, né? Então, vamos andar aqui, gente, porque eu acho que não vou conseguir, tá? Então, você tem a questão do naturalismo, que eu já falei para vocês. Outra questão, quando você vai para Gênesis, do capítulo 1, 26, quando tem lá Gênesis capítulo 1, do 26 ao 27, vai falar sobre a criação do homem e da mulher, né? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar e etc. Ele vai falando, né? 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Aí no capítulo 2, você vai ter o quê? Um resumo em detalhes de como foi essa criação, tanto do homem quanto da mulher, e você vai falar sobre o casamento lá no capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até Adão. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque o homem foi tirado, porque do homem foi tirado. Versículo 24 do capítulo 2. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha que interessante, qual que é o padrão de Deus? Primeiro, o padrão de Deus é macho e fêmea. Então, não há espaço para ideologia de gênero. É macho e fêmea. Eu não escolho a minha biologia, né? Essa questão de ideologia de gênero é uma construção social que não leva em conta a biologia, a natureza humana, tá? Então, primeiro ponto, Deus criou o homem e a mulher. Segundo ponto, Deus criou a questão do casamento, a importância do padrão de casamento monogâmico, que é o quê? Entre um homem e uma mulher, né? E não um homem e duas mulheres, uma mulher e dois homens. Hoje, a Globo, gente, se você for... Eu falo da Globo porque eu entro muito no site da Globo para ver também na Globo, né? Para ver a questão das notícias e tudo mais. E saiu recentemente
não sei se vocês viram, uma reportagem de uma mulher que está casada, entre aspas, com dois homens dentro de casa. Então, você vê assim, a reportagem é meio que celebrando um outro padrão de casamento dentro do lar. E aí, por quê? Eles querem que isso se torne algo normal, eles querem normatizar essa ação, né? Eles querem normatizar isso para que isso seja algo normal. Então, já Gênesis 1:27 e ali Gênesis 2, do 23 ao 24, nós vamos ver que Deus, ele tem um modelo, homem e mulher, casamento monogâmico, um homem e uma mulher, né? É o modelo. E aí, qual que é o confronto que nós temos hoje? Que é o padrão alternativo da sociedade. Não existe mais a importância do casamento, então há muitos casamentos duram aí 3, 4, 5 meses, né? Ah, não deu mais certo, acabou a química, vamos para outro, né? Então se perdeu o valor do casamento. Outra coisa, esse padrão aí de um homem com duas mulheres, são padrões alternativos da sociedade, porque eles precisam quebrar com o padrão monogâmico, que é um padrão judaico-cristão, tá bom? Vamos dar continuidade. Outra questão aí é a questão do pecado original. No capítulo 2 nós temos o primeiro não de Deus. É tão interessante que Deus ele vai falando de todas as coisas que ele criou foi bom. Aí Deus criou uma árvore. E o fruto dessa árvore é conhecido como fruto da árvore do bem e do mal. A árvore, por si só, ela era boa, porque tudo que Deus havia criado até aquele momento era muito bom. Então, o pecado não estava na árvore, o pecado não estava no fruto da árvore, o pecado estava no coração do homem. Então, o pecado, quando Eva pegou e Adão também comeu daquele fruto, o pecado não estava no fruto ali em si, mas estava no coração, na decisão de sair do lugar onde eles estavam, se tornarem Deus das suas próprias vidas e tomar do fruto daquela árvore e comer, para obter prerrogativas que só Deus tinha, que era uma mentira de Satanás. Então, ali você vê hoje na nossa sociedade que não existe pecado na nossa sociedade hoje. O pecado ele ficou exclusivo na questão religiosa. Então, se você falar hoje de pecado no nosso linguajar social, tá no campo religioso, né? Porque se você não existe pecado, o que existe é o quê? Uma verdade relativa. Então, o que para mim é verdade, talvez para você não seja verdade. O que para nossa sociedade hoje é uma verdade, talvez daqui a 10 anos possa mudar. E aquilo que era verdade não é mais verdade por um grupo de pessoas que possam viver 10 anos daqui para frente. Então, porque a verdade ela é relativa. Se a verdade é relativa, não existe um erro, não existe pecado original, não existe pecado, né? Então, esses confrontos aí do capítulo 1 até o capítulo 3, gente, que formam a base da nossa fé, formam a nossa cosmovisão, a existência de Deus, a maneira como nós vimos o valor do ser humano por ser imagem e semelhança de Deus, né? A outra questão do pecado. Então, é Deus que define o que é pecado. Deus falou assim, ó, não comam do fruto. Então, Deus está estabelecendo o limite. Você é livre. Você é livre só até esse limite. Porque se você comer desse fruto, você vai perder a sua total liberdade. E eles fizeram isso, né? Eles fizeram isso, eles comeram, e hoje você tem uma sociedade que não existe uma verdade absoluta. Quem define o que é errado é a sociedade, não é Deus hoje, tá? E é muito fácil a gente cair nesse erro, porque se não existe Deus, um conjunto de pessoas vai definir o que é certo e o que é errado. E esse conjunto de pessoas um dia pode pensar diferente. E a verdade ela fica relativa, vai ficar relativa. Mas na Bíblia Deus define o que é verdade. Na Bíblia, Deus define o que é pecado. E se Deus define o que é pecado, eu não tenho o direito de falar que aquilo que Deus definiu que é pecado não seja pecado. E eu também não posso falar que é pecado algo que Deus nunca falou que é pecado. Porque eu vou tomar o lugar de Deus para dar. Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Porém, às vezes a Bíblia nem fala sobre isso, né? Então, aí só para a gente finalizar esse ponto aqui, gente, é que o diabo ele não precisa atacar Gênesis do capítulo 4 até Apocalipse.
o diabo não precisa atacar esses outros textos, do capítulo 4 de Gênesis até o livro de Apocalipse. Basta o diabo atacar de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, que ele destrói todas as escrituras. Porque é no capítulo 1 que nós temos a criação de Deus. No capítulo 2 que nós temos a criação do homem detalhadamente. O valor do homem. No capítulo 3 nós temos que a queda, o pecado original. E no capítulo 3 versículo 15, você tem uma promessa de Deus de redenção, de resgate, uma promessa resgatadora, de libertação de Deus para o povo, que é o descendente da mulher pisando na cabeça da serpente. Então, se o diabo relativizar primeiro, segundo e terceiro capítulo, não existe mais evangelho, porque capítulo 4 em diante é tudo para responder o que aconteceu no capítulo 1, 2 e 3. Vocês estão conseguindo perceber que isso é muito sério, porque mexe com a nossa visão de mundo? Então, basta, para você, vou dar um exemplo aqui, para você destruir um prédio, você não precisa necessariamente tirar as portas, tirar as janelas, tirar aquelas divisórias de drywall, de gesso, né? Não, para você explodir um prédio ou implodir um prédio, você faz o quê? Você coloca dinamite nas vigas de sustentação. Explodindo essas vigas de sustentação, o prédio todo vem abaixo. Gente, as vigas de sustentação da nossa fé é o capítulo 1 até o capítulo 3. O resto é o desenvolvimento do que aconteceu nesses 3 capítulos, tá? Porque a revelação de Deus ela é progressiva. Então, se a gente não cuidar com esses 3 capítulos, e a gente considerar eles como históricos e verdadeiros, aí está começando a implodir. E aí, quando você começa a implodir, aí, gente, é triste eu falar isso, mas até dentro do meio evangélico, esses 3 primeiros capítulos estão sendo relativizados. Eu discipulei um menino na missão, que ele foi fazer uma escola, e ele fez a teologia na PUC. E eu conheço a PUC, assim, de ouvir falar das pessoas. E eu sei que não é uma teologia ortodoxa, como a gente acostuma ver, né? Eles acreditam que o Gênesis 1, 2 e 3 é figurativo, que Adão e Eva não existiram, que a serpente não existiu, que aquilo é um conto, é uma historinha. E aí, se você pensa dessa forma, logo, ele falava para mim, e Deus ele não se importa com sexualidade, porque aquilo é figurativo. Então, olha só, ele transformou Gênesis 1, 2, 3 em algo figurativo, uma historinha para contar um ponto, e ele falou, então Deus não se importa com a sexualidade. Deus ele não se importa, então eu busco ser o que eu quero. E hoje ele é um homossexual, ele mora com outro homem. Então, assim, como você vai trabalhar com uma pessoa assim que já olha para capítulo 1, 2 e 3 como algo figurativo? Como não foi algo que realmente aconteceu, né? É difícil. É bem difícil. Então, só passando rapidamente, então, que a gente só ficou na introdução, tá? Mas aqui é rapidamente, tá, gente? Capítulo 1 e 2 vai falar sobre a criação. Eu dei uma pincelada aí para vocês, tá? Perceba que capítulo 1 e 2 vai falar sobre o tema principal, é a criação. Então, no capítulo 1 é a criação na perspectiva de Deus. Ou seja, de forma geral. Moisés coloca de forma geral. A partir do capítulo 2, a criação é detalhada, na perspectiva que o homem ele possa entender, tá? Então, o capítulo 1 e 2 está falando sobre a mesma criação, mas uma da perspectiva de Deus, de forma geral, e outra na perspectiva do homem, que o homem possa compreender. Aí, a criação do homem, da mulher, e aí os seus pontos aí, tá bom? Aí, o capítulo 3 é o capítulo crucial, porque ele precisa ser, o capítulo 3 ele precisa ser lido inteiro, tá? Porque nós temos uma proibição, e essa proibição, se eu não me engano, é no capítulo 2, quando Deus ele fala, não coma do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que você comer, certamente você morrerá. Então, no capítulo 3 vai narrar a queda da humanidade. O homem
se tornou Deus da sua própria vida, né? O homem e a mulher, e comeram do fruto. Então, eles tiveram que autonomia de vida. Eles se tornaram Deus das suas próprias vidas, eles passaram a definir o que é certo e o que é errado. E eles comeram do fruto. Aí, o pecado entrou no mundo, mas olha que interessante, aqui nesse capítulo nós temos tanto o problema da queda quanto a solução do problema, porque logo em seguida, no capítulo 3, versículo 15, nós já temos o quê? A promessa de redenção. Capítulo 3, versículo 15, quando Deus ele se dirige para a serpente, e ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência. Então, a gente não pode entender isso aqui como forma literal, porque serpente não tem descendência. Está falando o quê? Sobre a influência de Satanás sobre as pessoas. Então, aquilo que Paulo vai falar sobre o filho da perdição, o filho da desobediência e etc. Então, aqui, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui o descendente está no singular, então está falando sobre Jesus lá na frente. Isso aqui, gente, já é uma revelação progressiva, tá? Que lá em Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, Jesus vai vir, que vai, então, cumprir essa promessa do descendente da mulher. E este lhe ferirá a cabeça. Quem que vai ferir a cabeça da serpente? O próprio Jesus. E a serpente vai ferir o calcanhar dele, que é o quê? A morte na cruz, tá? Então, muitos estudiosos vão falar que aqui é a primeira promessa de redenção da humanidade. Então, você já tem a queda e você, junto com a queda, você já tem a solução do problema, porque Deus ele não é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Nunca é pego de surpresa. E graças a Deus por isso. Tá? Capítulo 3, a partir do capítulo 4, meus irmãos, você vai ver a história de duas descendências. Que interessante, quando você vai ler, você vai ver a história de duas descendências até culminar no dilúvio. Porque você vai ter a descendência de Caim, né? Caim mata Abel. Depois que Caim mata Abel, Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete. Sete, então, ele vai ser esse descendente da mulher, que lá na frente Jesus vai vir na genealogia dele, tá? E Caim é aquele que foi amaldiçoado por Deus. E ele vai viver erradamente no mundo. E todos os descendentes de Caim, até o capítulo 6, que é até o capítulo 6 ali do dilúvio, eles viveram longe de Deus. Então, Moisés vai mostrar duas descendências. Uma descendência de Caim que não buscou a Deus, que viveu longe de Deus, e uma descendência de Sete, que embora tivesse pecavam, porém, é através da descendência de Sete, ali você tem Enos e etc., que pessoas começaram a buscar a Deus. Enos, Enoque, Matusalém, Lameque, o próprio Noé, né? Então, aí o que acontece no capítulo 6? Então, na medida que essas famílias elas foram se multiplicando, o pecado também se multiplicou, né? Eu não vou ter tempo de falar sobre isso, mas ele é muito interessante. Por que essa questão que fala no capítulo 6 de Gênesis sobre quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, escolhendo para si aquelas que lhe agradaram. Aqui tem dois tipos de interpretação. Interpretação que anjos desceram e tiveram relações com mulheres, e essas mulheres deram à luz a homens gigantes, né? E aí, através desses homens, a perversidade começou a aumentar. Ou uma outra perspectiva, que eu gosto dessa perspectiva, que é acompanhando a narrativa histórica, que é a descendência de Caim aumentando. Então, uma descendência que não busca a Deus e vive uma vida impiedosa, e você tem a descendência de Sete, que quer buscar a Deus. Mas essas duas descendências, aqui no capítulo 2, é aquela inimizade que Deus havia criado entre a mulher e a serpente, a influência da serpente, essa inimizade tinha acabado. E aqui agora as duas descendências elas tinham se unido. Aí a perversidade tomou conta, né? E Deus precisou trazer o dilúvio para tratar a questão do pecado, né? Mas a gente não vai ter tempo para trabalhar a respeito disso detalhadamente. Talvez um dia, tá bom? Então, você tem o capítulo 6, o dilúvio. No capítulo 11, rapidamente, você vai ter a Torre de Babel, tá? Torre de Babel, então, você tem o dilúvio e toda a família de Noé sobrevive. Então, Noé e seus filhos. Então, agora não tem mais Caim. O que tem agora é Noé e seus filhos. E é interessante disso que
que viu a nudez do seu pai, isso já no capítulo posterior, vamos só voltar aqui um pouquinho, então. Aqui você tem a queda, né? A queda que é a Torre de Babel. Então, aqui são os descendentes de Cã. Quem foi Cã? Cã foi um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado por Noé, a sua descendência, né? Porque ele viu a nudez do seu pai, e quando ele viu a nudez de Noé, Noé, ele amaldiçoou Cã e a sua descendência. Então, Jafé e, e Sem, se eu não me Sete. engano, sete, né? 7. 100. Sem, né? Sem, Cã e Jafé. Versículo 10 do capítulo 6. Então, Cã foi amaldiçoado, porque ele viu a nudez de seu pai. Aí você tem dois outros filhos, Jafé e Sem. Sem é a linhagem da mulher, é onde Jesus vai vir lá na frente, tá bom? Jafé, olha só que interessante esse versículo aqui, só para vocês entenderem como uma uma, uma promessa, ela vai se cumprir, ela demora muitas vezes para se cumprir, tá? Quando você abre lá em Gênesis, capítulo 6, deixa eu ver onde está aqui. Tá. Eu não vou lembrar onde está o versículo que fala que quando eles viram a nudez do seu pai. Deixa eu ver aqui. Não é... Aqui, capítulo 9, a partir do versículo 24, tá? Que aqui, depois que Cã viu a nudez de seu pai, Noé, então, amaldiçoou Cã e a sua descendência. Versículo 24 diz assim, do capítulo 9. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu o que seu filho caçula havia feito, disse, maldito seja Canaã, ou seja, já é os descendentes de Cã. Perceba que Canaã, o território onde Israel vai conquistar depois, lá com Josué, é os descendentes de Cã, que foi amaldiçoado, tá bom? Então, maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Aqui já está falando, vocês vão ser escravos dos seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Deus de Sem, que é da linhagem de Jesus, e seja Canaã o seu escravo. 27. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Olha só que interessante. Então, Cã foi amaldiçoado, para finalizar, tá? Foi amaldiçoado, as suas descendências, e aí a gente vai ver, gente, que aqui é uma imagem dos descendentes de cada um dos filhos de Noé, aonde eles migraram. Então, em laranja aqui, se eu não me engano, são os filhos de Cã. Olha só, Canaã, onde fica aqui, ó. Bem ali. É que eu não consigo, acho que vocês não vão conseguir ver aqui o meu mouse, mas Canaã está ali, onde hoje é Israel. Então, eles eram descendentes de Cã. Então, todas aquelas 7 nações que Israel expulsou eram os descendentes de Cã, tá? Aí você tem de verde, você tem os descendentes de Sem, tá? E de amarelo você tem os descendentes de Jafé. E lembra qual que era a promessa de Jafé? Amplie Deus o território de Jafé, e ele habite nas tendas de Sem. Olha que interessante. Quando essa promessa ela foi concretizada? Quando Paulo ele começa a pregar na Europa e ele chega ali na Macedônia. Então, Paulo chega na primeira cidade da Europa, muitos estudiosos vão dizer que essa promessa aqui se concretizou, porque eles foram enxertados na promessa, né, que é da linhagem de Sem, que daí viria Jesus, né? Então, essa promessa aqui, ela teve a concretização dela quando Paulo chegou nas suas viagens missionárias na Europa. Então, eles começaram a habitar nas tendas de Sem. Em que sentido? Eles ouviram o evangelho, e aceitaram o evangelho, né? Aqui, então, para finalizar, capítulo 12, a história de Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos a promessa de Deus a Abraão, no capítulo 12, e no capítulo 15 nós temos o pacto, né? Não vai dar tempo de falar sobre o pacto, então eu vou passar aqui para vocês. Gênesis 37, então, vai concluir com a história de José no Egito, tá? Então, tem pontos positivos e pontos negativos da história de José no Egito, que é isso. Tá bom, gente? Para finalizar
Então é isso. Tá bom? Talvez numa próxima oportunidade eu volto um pouco, falo um pouco, mas a gente vai tentar seguir aí para Êxodo. Tá bom? Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Quero te agradecer. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Te agradeço, porque tu és Deus fiel. Que o Senhor possa continuar nos conduzindo nesse tempo de oração, que possamos estar contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Amém. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe.